Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Nutrição é Saúde, aqui da TV Cidade Farroupilha. Eu sou a nutricionista Letícia Medin e eu que vou apresentar esse programa aqui com vocês. Eu trabalho com a nutrição desde o início de 2022, que eu sou formada pela Universidade de Caxias do Sul. E desde então venho atuando nessa área, que é uma área que vem crescendo muito, por isso a gente achou muito pertinente trazer esse assunto para cá, que é uma coisa que está inserida na vida das pessoas e às vezes a gente nem percebe o quanto que a nutrição é importante. Então, eu trabalho muito a parte de responsável técnica também, que eu quero trazer esse assunto outro dia, mas seria a nutricionista de escolinha, de restaurantes, que faz toda essa parte da unidade de alimentação e nutrição. E também trabalho, então, a nutrição clínica, que é o que eu acho que tem mais interesse por vocês, que é o que move toda a nossa vida, né? A gente é movido através da nutrição. A nutrição, ela sempre vai estar presente na nossa, porque a gente sempre se alimenta, né? Então, mesmo quando a gente não quer se alimentar, a gente vai se alimentar porque a gente precisa nutrir o nosso corpo. Então, é daí que vem a importância da nutrição. E ela é saúde justamente porque a gente precisa nos alimentar para ser saudável, né? A saúde, ela é baseada por vários princípios. Então, tem a parte da alimentação, tem a parte de atividade física, tem a parte psicológica também. E mais outras 500 fatores que estão envolvidos nessa parte de saúde. E que muitas vezes as pessoas se confundem. Elas focam na saúde apenas pensando na alimentação e numa alimentação super restritiva, alimentação saudável, mas que na verdade, se tu se restringe muito, ela acaba não sendo tão saudável quanto a gente gostaria que ela fosse, justamente porque a parte psicológica não vai estar muito alinhada. Então, eu acho que a gente tem que... O que eu quero trazer mais aqui é realmente essa questão de unir a alimentação com a saúde e juntamente com a atividade física, enfim, como a gente fazer para levar uma vida saudável, tá? E aí, através disso, eu acho que o principal ponto é que eu sempre comento também, e que é o que eu atendo nos meus consultórios e que eu já falei no meu outro programa aqui, é em relação às dietas, tá? Eu sou nutricionista, eu trabalho então na parte clínica e trabalho muito com o emagrecimento, que eu acho que é o maior foco da população hoje em dia, mas eu não trabalho com dietas restritivas, então, porque eu não acredito que as dietas realmente funcionem, tá? Pensa comigo, se tu precisa emagrecer, e aí tu começa a fazer uma dieta super restritiva, tu tem lá uma lista de alimentos que tu pode comer e uma lista de alimentos que não pode comer. E aí tu começa a viver a partir disso, além de deixar de ser saudável, porque tu deixa de ir em momentos com a tua família, deixa de ir em aniversários, ou às vezes até vai, mas leva a tua própria marmita. Não que isso seja errado, mas se tu for ver, tu tá deixando de compartilhar momentos que a gente consideraria ser saudável, né? Então, tu já vai ter essa lista ali de alimentos permitidos e proibidos. Como tu vai restringir muito o que tu tá comendo, é óbvio que vai acabar perdendo peso, né? Mas a questão é que a que custo vale perder peso se não for para comer o que tu gosta? E outra coisa, a gente perde peso, mas a partir do momento que tu parar de fazer essa dieta, tu vai reganhar todo esse peso que tu perdeu. Vai ter aquele tão famoso efeito sanfona. E o problema disso é que cada vez que a gente ganha mais peso, vai ser mais difícil perder esse peso, porque o nosso corpo ele começa a acumular cada vez mais a gordura, e quando tu tem o déficit calórico, né, que é quando a gente come menos calorias do que a gente deveria, que deveria fazer com que a gente emagreça, o teu corpo ele tá tão desesperado porque tu faz isso tão seguido, que ele não deixa tu perder essa gordura que tá acumulada. Então, por isso que eu acredito que dietas não funcionam, porque quando a gente perde peso, a gente precisa começar a fazer uma coisa e seguir essa coisa pro resto da vida. E aí, quando tu tá fazendo dietas, tu não consegue manter uma dieta pro resto da vida, porque tu não consegue passar o resto da vida sem comer uma pizza, sem comer um hambúrguer, sem ir num rodízio com a tua família no dia do aniversário de alguém, sem beber a bebida alcoólica no final de semana, que às vezes acontece, né? Não tô dizendo que a gente tem que fazer isso sempre, mas é realmente saber encaixar essas coisas na tua rotina para que tu consiga seguir o teu emagrecimento sem precisar
fazer coisas mirabolantes e sem precisar ter esse efeito sanfona, que é o de emagrece, engorda, que cada vez piora mais e mais a tua saúde. Então, aproveitando o gancho ali do pós-Páscoa que a gente tá vivendo, isso também acontece, tá? As dietas estão muito inseridas nisso, porque a gente foi criado numa cultura de que a gente não pode comer chocolate porque o chocolate engorda. A gente não pode comer pizza porque a pizza engorda. E na verdade isso não acontece. Um alimento sozinho e isolado, ele não tem o poder de engordar ou emagrecer ninguém. Não é porque tu vai comer alface hoje junto com o teu almoço que tu vai emagrecer. Da mesma forma que não é porque tu comeu chocolate semana passada, enfim, no dia da Páscoa, que tu vai engordar. Então, a gente precisa... O que importa é todo o contexto de uma alimentação. A gente sempre gosta de falar que se 80% da tua alimentação é saudável, tu toma água, tu come frutas, tu come verduras, tu tem uma alimentação baseada em alimentos naturais, sabe? Alimentos caseiros, como um pão caseiro, arroz, feijão, né? Comidas que tu faz em casa mesmo, ou comidas de verdade, que eu gosto de chamar, não vai ter problema tu ter comido chocolate, ou tu comer agora, porque sobrou da Páscoa, tu comer um pouquinho de chocolate todos os dias depois do almoço. O real problema é quando a gente acaba substituindo as nossas refeições pelo próprio chocolate. Porque o chocolate ele não é uma refeição, ele entra como sobremesa, né? Porque se a gente for só comer chocolate para nos sustentar quando a gente tá com fome, a gente vai ter que comer uma quantidade muito grande de chocolate. Então, é muito importante com que a gente tenha, mesmo agora no pós-Páscoa, ou enfim, pós qualquer festa, que a gente acaba comendo um pouco a mais e saindo bastante da nossa rotina, é retomar a rotina normalmente, como se nada fosse, sabe? Não precisa fazer 1 hora a mais de academia, não precisa continuar fazer um jejum ou fazer uma dieta do ovo, uma dieta cetogênica. Vocês não precisam fazer nada disso quando tem um momento de exagero, tá? O teu corpo, ele é programado para lidar com esses momentos. Então, quando esses exageros acontecem de vez em quando, né, em momentos específicos, a gente consegue... O nosso corpo, ele é feito para lidar com isso e digerir esse alimento que veio a mais de uma forma tranquila. E aí, na próxima refeição ou no dia seguinte, já pode continuar comendo normalmente, não precisa ficar se restringindo, não precisa deixar de comer nada, ou não precisa também comer só salada, sabe? Segue a vida, continua tomando água, que é muito importante, fazendo exercício, que tu vai conseguir seguir tua rotina normal, tá? Mesma coisa com chocolate, não é porque tu tem o chocolate ali à tua disposição que tu tem que comer tudo que tá na tua frente, ou terminar de comer hoje, ou pensar assim, já que eu tenho chocolate, é melhor eu comer tudo hoje, que daí eu não como ao longo da semana. Não é assim, é muito melhor tu comer um pouquinho de chocolate por dia do que comer tudo num dia só, tá? Teu corpo, ele consegue digerir muito melhor se tu comer um pouquinho de chocolate todos os dias depois do almoço ou depois da janta, do que se tu ir lá e comer um ovo inteiro, ou enfim, independente do chocolate que for, tudo de uma vez só. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses exageros, né, que acontecem, todo mundo é humano, isso acontece na vida de todo mundo, mas de uma forma que não agrida o nosso corpo. Quando a gente exagera e corta tudo no dia seguinte, faz muito exercício, não come nada, a gente tá agredindo muito ao nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa que a gente leve ele de uma forma leve, realmente, e sem precisar de tanta paranoia em relação à alimentação. É muito mais fácil a gente conseguir manter e viver de uma forma leve e coisas que a gente consegue fazer na nossa rotina, do que tentar fazer o que a gente vê que as outras pessoas fazem e que funcionam para elas. Porque nem sempre o que funciona para o outro vai funcionar para ti na tua rotina, tá? Tem gente que funciona muito fazer exercício físico de manhã, e já tem gente que o exercício físico, o melhor horário é de noite. Então, a gente tem que sempre considerar isso, e baseando no horário que tu faz, um exercício, uma atividade, ou o horário que tu trabalha, vai interferir todo o horário da tua alimentação. Então, por isso que a gente nunca deve se basear, e muito menos pegar uma dieta pronta, ou pegar a dieta de alguém que emagreceu e funcionou, porque os horários, o corpo e toda a rotina de uma pessoa para outra, mesmo pessoas que trabalham no mesmo lugar, são muito diferentes. Então, a gente tem que sempre pensar bem individualizado, né?
Eu sou a Letícia, eu preciso fazer o que condiz com a minha rotina. Então, se eu faço todas as minhas refeições fora, eu vou me programar para fazer marmitas, para levar para almoçar fora, para fazer meus lanches. Ou então, digamos que eu passo em casa o dia inteiro, trabalho em casa o dia inteiro. Então, eu não preciso me programar com isso, sabe? É tudo muito individual. E o que realmente interfere, e a chave, assim, para um emagrecimento de sucesso é realmente tu ter organização. Sem organização, a gente não faz nada, tá? A gente precisa ter organização para lidar com os exageros e principalmente para te conseguir manter a tua rotina no dia seguinte. Se tu não tem a tua rotina no dia seguinte organizada e tu passou por um exagero, né, comeu em excesso no dia anterior, vai ser muito difícil tu voltar para tua rotina. Se tu não tem lá uma garrafinha de água organizada do lado da tua mesa para te tomar ao longo do dia, tu não vai tomar água. Se tu não leva pro trabalho um potinho com fruta, aveia, ou granola, ou enfim, o que tu normalmente come de lanche, tu vai acabar tendo que pedir alguma coisa num aplicativo para te comer, justamente porque tu não se organizou. Mesma coisa com o almoço, né? Se tu não levou uma marmita para te comer no trabalho, ou não deixou pronto, mais ou menos pronto, que tu vai cozinhar no almoço, tu vai acabar indo comer fora ou pedindo alguma outra coisa para te comer. E aí vai ser cada vez mais difícil voltar para a tua rotina. Por isso que a gente precisa muito de organização. Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre isso, sobre como se organizar. Mas, primeiramente, para vocês terem realmente em mente assim, o que vocês precisam para ter uma alimentação saudável, para voltar pós-Páscoa ou pós-aniversário, pós-festa, enfim, pós-exagero. Então, a gente precisa ter sempre em mente, recapitulando o que eu falei. Organização, né? Ter uma rotina organizada, não querer compensar tudo que tu comeu a mais e lembrar que a saúde, ela é um todo. Ela é a nutrição, ela é a parte mental. Não adianta nada tu tá lá comendo super bem, fazendo exercício físico, tomando água, se a tua saúde mental tá lá embaixo, sabe? A gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo, principalmente esses 3 pilares, alimentação, exercício físico e mente, elas têm que estar sempre muito alinhadas para que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida. E justamente por isso que a alimentação ela é tão importante, ela entra como um desses pilares e ela também ajuda muito. Tem gente que diz que o alimento ele é remédio, né? E às vezes ele até é, porque a gente consegue prevenir muitas doenças quando a gente se alimenta bem. Às vezes doenças de deficiência de vitamina, doenças relacionadas ao ferro, à falta de ferro, ao cálcio. Então, tudo isso a gente consegue através da alimentação e até doenças que nos acometem por conta da imunidade baixa. Quando a gente mantém a nossa imunidade alta, comendo frutas e vegetais, que são ricos em vitaminas e minerais, a gente não... vai ser mais difícil a nossa imunidade ficar baixa e acabar adquirindo doenças. Então, a alimentação, ela entra muito junto com isso. O exercício físico não é tanto a minha área, né, por conta disso, mas quero trazer alguém pra gente conversar sobre isso também. Mas, de qualquer forma, o exercício físico também ajuda a gente a melhorar a imunidade, melhorar a disposição, dormir melhor, além de os objetivos estéticos também que a gente sempre busca. E a saúde mental também, né? Quando a gente tá com a saúde mental, às vezes ela afeta tanto que afeta estômago, afeta intestino. Então, são os 3 pilares que estão sempre, sempre juntos. E são coisas que a gente deve sempre seguir pra nossa vida, justamente porque às vezes a gente só tá em busca da estética. Mas é muito difícil tu alcançar um padrão estético se tu não tem a tua saúde física bem alinhada, sabe? Então, sempre quando me procuram em busca de melhorar a parte estética, ou de emagrecer, ou de hipertrofia, né, ganhar músculo, eu sempre falo que primeiro a gente tem que cuidar da parte da saúde, né? Então, ter os exames em dia, melhorar toda a questão psicológica de relação com a comida, que às vezes a pessoa tem culpa de comer o chocolate, né? Ou às vezes come demais, acaba exagerando porque não sabe lidar com aquele chocolate ali naquele momento. Então ela acaba comendo muito, muito, muito. E aí depois ela passa mal, ela se sente muito culpada, ela tem vergonha de si mesma, ela não se reconhece quando se olha no espelho. Então primeiro a gente lida com toda essa parte da saúde para depois focar na parte da estética. E quando a gente começa a colocar toda essa parte da saúde em dia,
a estética ela vem como consequência, sabe? E outra coisa muito legal é que eu vejo que muita gente tá sempre muito ligada na balança, sabe? Se pesa 3 vezes por dia, tá sempre anotando peso, entra em qualquer farmácia e se pesa. Só que às vezes o peso, ele não é parâmetro pra gente medir um emagrecimento eficaz ou não. Justamente porque quando a gente se pesa, a gente tá pesando tudo que tem ali. Então, às vezes tem bastante retenção de líquidos, tu não toma muita água, tem as fezes, tem muita coisa que interfere no nosso peso corporal sem ser só gordura e massa magra. Então, às vezes é mais interessante a gente medir, fazer as dobras cutâneas, né, circunferências também, ou então até ter uma roupa que tu gosta muito e que talvez não te sirva mais, tá um pouquinho apertada, usa aquela roupa como referência. E aí tu vai provando ela a cada um mês, mais ou menos. E quando ela te servir, tu atingir o teu objetivo. Tu não precisa ficar focado na balança, sabe? Eu vejo que tem muita gente que se pesa e às vezes se não perdeu 100 gramas já desanima. Ou às vezes aumentou 100 gramas e é pior ainda, meu Deus, entra em desespero. E principalmente as mulheres, a gente tem muito aquela questão hormonal do ciclo menstrual, que também interfere muito nessa questão do peso, né? Quando a gente tá, dependendo dos nossos hormônios, tem período do mês que a gente pesa bem menos, tem período do mês que a gente pesa bem mais, e não tem a ver com a gordura, né? Tem realmente a ver com essa questão do inchaço. Então, não levem muito em consideração ao peso. Não fiquem se pesando justamente nesse pós-Páscoa ou pós-exageros, tá? Vocês podem se frustrar e ao invés de levar isso como motivação, vocês ficam frustradas e abandonam todo o processo, desistem da alimentação saudável. Então, tenham em mente uma roupa que vocês gostam, sigam essas dicas que eu falei, né? Tentem alinhar esses 3 pilares ali, alimentação, exercício físico e a parte psicológica, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida muito, muito, muito mais leve, mais fácil de conseguir atingir os objetivos estéticos de vocês, seja lá qual for, e também que vocês consigam levar pro resto da vida, né? Que não seja uma coisa super momentânea e aí depois não consegue mais. Por hoje era isso, eu espero vocês no próximo.